A paz do Senhor, meus amados, venho trazer para vocês mais uma palavra nesse dia, uma palavra de encontro ao seu coração, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, que o Senhor possa falar ao seu coração nesse dia, amém? Ali em Efésios 4, a partir do versículo 1 diz assim, ó, a unidade na fé. Rogo, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Bem, amados, então aqui a gente vê, né, que só existe esse caminho, não existe outro caminho, não existe outro Deus, não existe outro Senhor, não existe outro caminho a qual o homem possa encontrar a salvação, achar a salvação, buscar a salvação. A salvação é só no Senhor. Só existe um Senhor, só existe um batismo, só existe um caminho, né? E aqui diz que nós temos que estar em unidade. Não existe corpo dividido, né? O corpo de Cristo ele tem que estar unido. Aqui diz com toda humildade e mansidão, né? A obra de Deus, a obra do Senhor, não é a obra do homem. Ela não é feita de qualquer jeito. Ela tem que ser em unidade. E aqui ele diz, né, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Paulo se considerava um prisioneiro de Cristo, porque ele se entregou para o Senhor, né? Toda a vida que ele tinha anteriormente, né, no judaísmo, todo o conhecimento que ele tinha no judaísmo, ele considerou aquilo como refúgio, né? Quando ele conheceu a Cristo. Ele viu que tudo aquilo de nada adiantava. Então não adianta nós termos conhecimento da palavra. Não adianta só nós termos conhecimento. Nós temos que conhecer a palavra sim, mas só o conhecimento não é o suficiente, né? A gente tem que ter intimidade com Deus, a gente tem que erguer as mãos e fazer a obra do Senhor. Não adianta só o conhecimento. O conhecimento, a letra, como diz a palavra, a letra mata, mas o Espírito ele vivifica. Então não adianta nós só nos enchermos, né? Enchermos com a palavra de Deus e não praticarmos. Temos que ser praticante da palavra. Aí então ele diz, rogo-vos, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Então é uma vocação, né? Cada um que entra no corpo do Senhor, cada membro do corpo de Cristo, ele foi chamado com uma vocação, né? A minha vocação é fazer isso, a tua vocação é fazer aquilo, né? O teu dedo do pé faz isso, o teu dedo da mão faz isso, os teus olhos fazem isso, né? A tua boca faz isso, o ouvido faz uma função. Então cada membro faz uma função e isso se torna um corpo, mas o cabeça é Cristo. E aí ele diz com toda longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então é isso, nós temos que suportar uns aos outros, né? A gente não pode acusar ninguém, a gente não pode falar mal de ninguém, a gente tem que orar uns pelos outros, né? Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós viemos para o corpo de Cristo, mas nós somos pecadores, nós somos falhos. Enquanto nós estivermos nesse corpo físico, nós passaremos por lutas, por tribulações, por aflições, seremos falhos, não seremos perfeitos. Nenhum de nós é perfeito, né? É aquele dizer, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Então a unidade do Espírito tem que a igreja ela tem que ter essa unidade, né? A igreja somos nós, a gente sabe que todos nós, cada um de nós é uma igreja,
Só que a igreja ela tem que ter essa unidade no Espírito, né? Que é o vínculo da paz, né? Se não tiver essa unidade no Espírito, não existe paz, né? É por isso que existe muitas concorrências. A gente vê em vários lugares, o homem faz isso, o santo homem de Deus vai estar em tal lugar. Não existe santo homem de Deus. Todos nós somos pecadores, somos falhos. Nós somos, como eu falei no vídeo anterior, nós somos apenas um instrumento na mão de Deus. Nós somos apenas um instrumento que Deus nos usa para fazer a sua obra, né? Ele diz, há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Só existe uma esperança. A nossa única esperança é o Senhor. A nossa única esperança é conhecer o caminho. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é Jesus, né? Ele é a vida, né? Há um só Senhor. Então não existe outros senhores, não existe outros deuses. Isso aí é tudo fábula, é tudo ilusão, é tudo invenção do homem. Não existe outros deuses, não existe outros caminhos. Existe um caminho, eu sou o caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, né? Há uma só fé, e existe um só batismo, né? Um só batismo. Existe um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então, quando tu aceita o Senhor como teu único e suficiente Salvador, Ele vem fazer morada em você, né? Então, ele age por meio de todos, né? Porque tudo tem que estar em unidade, né? Existe um corpo e esse corpo tem que estar em unidade, né? Então, ali diz, né, que o Senhor, ele age por meio de todos. Então não existe fazer a obra de Deus sozinho. A obra de Deus não é feita sozinho. Tem que ter cooperações, né? Um ora, o outro prega, o outro canta, né? O outro faz evangelismo, o outro vai visitar hospitais, o outro vai visitar orfanatos, né? No fim de semana agora que passou, a gente foi numa clínica lá, né? Tivemos numa clínica levando a palavra de Deus. Então é isso, o corpo de Cristo ele tem que se mover em unidade. Não existe não existe esse negócio de um lá na frente pregando e conduzindo todo o rebanho, né? Ele levantou, né? O Senhor levantou um rebanho e ele concedeu dons. Quando o Senhor subiu aos céus, ele concedeu dons para nós. Olha só o que diz aqui no 4, Efésios 4, versículo 7. A graça foi concedida a cada um segundo a proporção dos dons de Cristo. Então foi Cristo que concedeu esses dons a cada homem, né? Por isso diz, quando ele subiu às alturas, olha só o que diz aqui, né? Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, cativo, e concedeu dons aos homens, né? Ora, que quer dizer que subiu, senão também que desceu. Ele desceu nas regiões inferiores, lá no inferno, né? E havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, quando Jesus venceu a morte na cruz, ele desceu nas regiões inferiores da terra, desceu lá no inferno, né? E levou a palavra para eles ali, né? Porque eles não tinham ainda conhecido o Senhor. E quando ele subiu aos céus, ele trouxe poder e ele deu esses dons aos homens, o dom do Espírito Santo, né? Ele diz ali para os seus discípulos, ficai aqui em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Então nós somos revestidos deste poder, nós temos essa fé, nós temos essa esperança, a gente conhece que este é o caminho, não existe outro caminho, né? Os outros são invenções da mente humana, são tudo fábulas, são tudo contos, são tudo invenção do homem. Só existe um caminho, existe só um Senhor. Então Jesus, quando ele subiu aos céus, ele trouxe esses dons, ele distribuiu esses dons, né? Para que ele distribuiu esses dons, amados? Nós temos que entender, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Olha que diz aqui, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas, olha só o que diz aqui, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, né? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, santos nós somos nós, para nos aperfeiçoar, para a edificação do corpo de Cristo. É para isso que o Senhor nos deu esses dons, amados. Não é para nós nos engrandecermos e acharmos que nós somos bons, que nós somos melhores, não. Ele nos deu para nos edificarmos uns aos outros, para cada um levar a carga um dos outros. Foi para isso que o Senhor nos deu esses dons. Não é para ver concorrência, não é para dizer, ver como aquele lá é santo. Não existe aquele que é santo, aquele que é poderoso, não existe. Todos nós somos santos, todos nós temos esse poder de fazer a obra, de levar a palavra de Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe seu dia, que você possa meditar nessa palavra aí de Efésios 4, né? Do 4 até ali até o 13, 14, até o 15 ali, né, amados? A gente possa meditar nessa palavra que o santo ministério é a serviço dos santos e a unidade da fé. Temos que ter unidade na fé. Amém, amados? Deus abençoe cada um. Um ótimo dia a todos.